Que a paz e as bênçãos de nosso Mestre Jesus continue iluminando os caminhos de todos aqueles que querem ver. Somos 24 horas do dia ouvintes, onde recebemos lamentações, pedidos diversos, reclamações constantes, mas pouco agradecimento em atitudes. A viciação gera aos homens o comodismo, que por sua vez enfraquece, criando sombras, onde a alma em experimentação não se sente forte o suficiente para levantar e seguir adiante. Vemos na atualidade um número imenso de espíritos que estão tendo a oportunidade de rever seus valores e que fogem da vida através do suicídio, não tendo noção ampla do que estão gerando para si mesmo. É importante relembrarmos das passagens ditas por Jesus, que prometeu que todas as ovelhas do seu rebanho deveriam retornar ao seu aprisco. Mas é importante também lembrar que Jesus não pode tirar suas ovelhas de onde elas se colocaram, porque elas têm que querer. Caso contrário, cairíamos novamente no paternalismo humano, onde os filhos quase sempre não têm obrigações, sendo estas apenas de seus mantenedores. Vemos hoje, a nível de plano espiritual, pais desesperados, sem a mínima condição de fazer qualquer coisa para os filhos consanguíneos que ficaram na terra. Precisamos rever nossos posicionamentos, até porque estamos numa casa espírita. E se os queridos irmãos
não absorverem tudo aquilo que o Espiritismo tem ofertado para vocês, inclusive como remédio para os seus males espirituais, ficaremos tristes, porque o retorno se torna difícil, pesado. E tornando muitos ainda na escravidão dos interesses gerados durante a existência terrena. Todos os espíritos nasceram individualmente na Terra, cujo Criador deu a liberdade para cada um de errar, de acertar, de começar, recomeçar, de fazer, refazer. Mas não podemos esquecer que a partir do momento em que tiramos a oportunidade do outro, ou que também às vezes exigimos que ele desperte seus valores, estamos gerando para nós dor e sofrimento. Não tenhamos dúvida disto. Hoje, por questionamento, acabei de dizer que assim como existe o campo fisiológico, existe o campo extrafísico. Assim como existem as bactérias físicas, os vírus físicos, existem também extrafísicos. Porque a evolução para toda a criação de Deus depende do ir e do vir, ou seja, precisamos morrer para renascer. E o que observamos? Que quanto mais o mundo espiritual vai gerando para a humanidade terrena as facilidades com a tecnologia, esta se torna mais exigente. Ao ponto de observarmos não ter, aliás, de lhes faltar tempo para viver. E o que gera para nós uma tristeza muito grande, porque a função tecnológica na vida é de poder aumentar o tempo para o espírito, a alma, nas realizações do trabalho a que cada um se comprometeu a exercer junto toda a criação divina. E ainda com um problema maior, onde os homens dizem não ter tempo. E se eu voltar aqui ao passado de 100 anos, vamos ver que tudo para os homens evoluiu amplamente. Mas por que a mente insiste em ainda viver de um passado que passou?
Por que continuamos insistindo nas mesmas faltas, nos mesmos vícios? Que essas bactérias e esses vírus estão cada dia mais fortes. E, por sua vez, gerarão e estão gerando alguns transtornos para as vossas vidas. E tudo isto em razão de que esses elementos da criação alimentam das forças mentais geradas pelos homens ou pelos espíritos na Terra. Poderia sim alguém dizer, mas eu sozinho não vou realizar nada. Mas quase sempre esquecem de olhar para uma grande edificação, onde ali foi colocado tijolo por tijolo para se formar um grande edifício. Se cada um começar a se educar mentalmente, se cada um começar a colocar em prática aquilo que Jesus sugeriu sobre a vigilância e a oração, não tenhamos dúvidas de que a luz tem sim maior poder sobre as trevas. Lembrando que as trevas nunca foi criação divina, mas a luz sim, porque Deus só cria o que é perfeito. E os homens geram as chamadas imperfeições morais. Então vamos agradecer a Jesus a presença constante em nossas vidas, sempre nos incentivando a dar melhores passos, e de preferência que esses passos deixam suas marcas de bons exemplos, para que outros possam ter olhos de ver. E assim sendo, estaremos despertando em nós o melhor de nossas conquistas, para que não sejamos mais um peso ao retorno ao plano do Espírito, mas que estejamos livres, leves, soltos, para podermos ascender sempre. Que Deus abençoe a todos.